Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual. Atos 10:34, nova tradução na linguagem de hoje. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo de estudo da Palavra de Deus. Somos da Igreja Batista Casa de Paz. Queremos convidar você que está passando por aqui a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar a Palavra de Deus com os seus amigos. Parabenizamos aos nossos irmãos aniversariantes desta semana. Dia 11 será o aniversário do Ian, sobrinho do pastor Gedeão, meu sobrinho, filho da Ariadne e do Edivaldo. Dia 12 de janeiro será aniversário da nossa querida irmã Edna Alzier Félix, que mora em Manaus. Ela esteve aqui conosco, foi uma bênção e voltou para casa. Desejamos aos nossos aniversariantes muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegrias e realizações na vida pessoal, em todas as áreas de sua vida. Se você tem algum amigo ou familiar aniversariando, escreva no chat ou nos comentários para que oremos por você. Vamos orar? Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos os desafios que a tua palavra nos apresenta e a vivermos de acordo com a tua vontade, a colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos um tema polêmico, né? Sem princípios, de que serve a palavra? Você já presenciou ou viveu alguma situação de parcialidade ou falta de princípios? Nós vemos isso todo dia na mídia e também quando saímos às ruas. Como você se sentiu, né? No Brasil, falando agora de uma maneira bem light, né? Revisões de normas gramaticais são propostas por linguistas conceituados, né? Nos últimos anos, contudo, por conta própria, muitas pessoas aboliram o emprego da forma genérica masculina, que normalmente é usada no português. Bem-intencionados, ou por motivação política ou qualquer outro motivo, passaram a adotar a flexão de gênero quando não é preciso. Alegam com isso a valorização da mulher, definiram que é certo dizer todos e todas, prezados e prezadas, entre outros termos. Apesar desse empenho gramatical, muitas mulheres ainda são tratadas com parcialidade. E por quê? Porque o comportamento não se sustenta por palavras, mas por princípios. E o princípio é o mesmo para homens e mulheres. É errado tratar as pessoas com parcialidade. E a Bíblia, que é sempre atual, já há muito tempo, quando foi escrita, já nos falava e fala até hoje sobre a necessidade de sermos imparciais na forma de tratar as pessoas. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, Tiago era irmão de Jesus, e capítulo 2, vamos ler versículos de 1 a 12. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra numa reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também um outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão perto dos meus pés. Nesse caso, você está fazendo diferença entre você mesmo vocês mesmos estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Tiago continua: escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, quer dizer, o reino de Deus, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate.
Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei de matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Tiago aponta a incoerência entre a confissão da fé e a parcialidade no modo de portar-se como ser humano. O verso 9 nos diz: Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Tiago nos chama atenção para não discriminarmos as pessoas. Não adianta dizermos que temos fé em Deus e não vivermos como ele nos orienta a viver. Quando lemos a genealogia de Jesus, observamos que aparece ali a Raabe, a prostituta que protegeu os espias que foram espiar a cidade de Jericó. Também mais tarde aparece Ruth, que era estrangeira e cuidou, protegeu a sua sogra, Noemi. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Basta que a pessoa busque a Deus e procure fazer a sua vontade. Então, se confessamos nossa fé em Jesus, é natural que queiramos seguir seu exemplo. Ele tratou com respeito mulheres desclassificadas aos olhos da sociedade. Em João 8, 3 a 11, Jesus perdoa, se lermos lá o texto, Jesus perdoa aquela mulher que foi pega no adultério, e aí ele começa a escrever na areia e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele assentou-se à mesa com publicanos, aqueles que eram cobradores de impostos e eram considerados pecadores porque eles eram corruptos. Não significava, isso está em Marcos 2, de 15 a 17, não significava que Jesus, estava de acordo com a corrupção, mas que Jesus estava com eles, almoçando com eles, se alimentando com eles, para falar-lhes do amor de Deus, para que eles se voltassem para Deus. Ele não deixou de alimentar aquelas pessoas que o seguiam apenas por causa da comida, como não foi no caso da multiplicação dos pães, onde ele fez 2 vezes a multiplicação dos pães. E a gente pode ver, um dos textos é João 6, 22 a 26. Ele amou aqueles que priorizavam as riquezas, como no caso de Zaqueu, é um dos exemplos. E Zaqueu muda de vida quando se encontra com Jesus. Jesus muda a vida das pessoas. Ele se revelou aos judeus, que era o seu povo, mas também aos não-judeus, quando ele encontra com a mulher samaritana, que os judeus tinham a maior reserva. Os judeus não gostavam de samaritanos, preferiam fazer um caminho mais longo, a passar por Samaria, mas Jesus conversou com a mulher samaritana e levou a ela a mensagem salvadora. Então, Deus não aceita quando alguém trata de maneira injusta por causa da sua aparência ou da sua condição socioeconômica. Infelizmente, no mundo de hoje, muitas pessoas são maltratadas por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia, por causa da sua aparência física, por causa da sua altura, de quantos quilinhos a mais ou a menos, ou por outras razões. Hoje isso tem o nome de bullying, mas também chama discriminação, né? E hoje, pela lei, é condenado a discriminação. Mas Deus já condenava isso há muito tempo atrás, na sua palavra, mais de 2000 anos atrás. Existe uma atitude perversa quando destratamos alguém por causa de sua aparência física. A Bíblia condena isso desde o início. Até muitos cristãos são discriminados por agirem de maneira diferente daquilo que a sociedade vive. E são rotulados e até maltratados. A Bíblia condena isso de forma direta, em vários textos. É preciso haver conexão entre a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. É impossível alguém dizer que ama a Deus e fazer discriminação entre as pessoas. Quem tem fé e não mostra isso pelo comportamento, não está agradando a Deus. Nós precisamos ter fé e praticarmos a nossa fé, sendo coerentes e demonstrando nossa fé sem fazer a diferença entre as pessoas, tratando a todos com a mesma atenção e bondade. Mulheres, homens, pobres, ricos, nativos, estrangeiros, todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Que elas também sejam alvos do nosso amor. O comportamento de qualquer pessoa não se sustenta por palavras,
mas por atitudes. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra é sempre atual e sempre nos desafia. Ó Senhor, ajuda-nos a cada dia vivermos o seu grande amor, a vivermos a nossa fé através da nossa atitude, tratando a todas as pessoas como iguais. Muito obrigada, porque o seu amor nos trata como iguais, o Senhor não faz diferença entre as pessoas. Muito obrigada por esse amor que cada dia se renova na nossa vida. As suas misericórdias são a prova da sua fidelidade sobre nós. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Queremos convidar você para participar conosco dos nossos cultos online. Nossas reuniões acontecem às terças e às sextas-feiras, às 19 horas, e domingo às 9h30 e às 19 horas, às 18 horas. E também nós temos a nossa programação virtual, nossa programação lá na nossa igreja, na Rua do Senado 308, às terças e quintas-feiras, às 19 horas, e também aos domingos, às 9h30 e às 18 horas. Você é nosso convidado especial. A Rua do Senado, nossa parte onde estamos, Rua do Senado 308, fica em frente à Mitsubishi, entre a Rua do Senado, entre a Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Você deve participar conosco e convidar os seus amigos para participar. Muito obrigada. Deus a todos abençoe. Amém.